Eu prefiro mil vezes Madame Teia a Soldado Invernal. Soldado Invernal é um filme que você leva tão a sério, pelo amor de Deus. E um filme cinza que você leva a sério. Olha só que interessante, você já viu aquela galera que fala uma coisa polêmica que é totalmente contrária ao que ela acha ou que ela pensa, mas só pra ter engajamento na internet? Pois é, muita gente fica em casa pensando em frases prontas pra quando chegar no estúdio ou ligar a câmera, eles falarem coisas absurdas. Pra quê? Pra ter corte, pra ter repercussão, pra que as pessoas façam react daquele momento. Porque assim, eu não sei se você sabe, mas quando alguém dá o dislike no vídeo ou alguém fala mal daquela pessoa, pega um corte, começa a refutar ela, começa a fazer react, começa a xingar aquela pessoa. Muitos criadores de conteúdo, eles gostam desse tipo de coisa, sabe por quê? Porque isso gera repercussão. Cada vez que alguém digita o nome dele na ferramenta de pesquisa em qualquer rede social, isso gera engajamento. Então quando algumas pessoas falam coisas absurdas, sabendo que muitas pessoas vão xingar elas, elas fazem aquilo de propósito para gerar repercussão. E é por isso que eu fico completamente puto quando eu vejo vagabundo falando mal do Kimetsu no Yaiba ou Demon Slayer, que eu sei que tem muito vagabundo por aí que não tem mais relevância, que o alcance dos vídeos ele diminuiu drasticamente, o cara quer ter corte, o cara quer que as outras pessoas façam react dele, e como eu disse antes, o dislike ele vale tanto quanto o like. Mesmo quando as pessoas falam mal de você, isso tá gerando engajamento, você se torna mais relevante naquela plataforma. Falem bem ou falem mal, mas falem de mim, isso funciona muito na internet. Só que assim, o meu canal ele não é Xandão dos animes, eu não tô aqui pra dizer o que as pessoas devem ou podem ou não podem gostar, elas têm que ter o direito de gostarem ou não gostarem do que elas quiserem. Só que existe uma diferença colossal entre você falar mal de alguma coisa porque você verdadeiramente não gostou e dar os seus motivos honestamente, e você falar mal só pra ter engajamento. E como é que a gente sabe a diferença? Porque cada um tem que ter o direito de gostar ou não gostar do que quiser, não é? Então como a gente sabe quando a pessoa tá falando mal porque ela verdadeiramente não gostou ou quando ela realmente só quer um corte, só quer engajamento, só quer repercussão? É simples, é só a gente ver os argumentos e o embasamento daquela pessoa. Aquela pessoa ela verdadeiramente se deu a oportunidade de consumir da maneira correta e de gostar daquele produto. Ó, por exemplo, existem várias formas da pessoa construir o argumento dela, então a gente tem que analisar o argumento daquela pessoa para dar algum tipo de credibilidade ou não para ela. Ó, vou fazer uma analogia, um exemplo para você entender melhor. Se chega um criador de conteúdo e fala para você que ele não gostou de Red Dead Redemption 2, a gente tem que olhar os argumentos dele, porque se ele chega para você e fala assim, olha, Red Dead é um jogo tecnicamente muito bem feito, então para a proposta dele, ele faz aquilo com perfeição, só que aquele jogo não é pra mim. Beleza, o jogo tem uma dublagem muito boa, uma ambientação muito boa, gráficos lindíssimos, um mundo vivo, né, um mundo muito realista, uma física muito bem feita, uma história impecável. Assim, para a proposta que ele se apresenta, ele faz aquilo com perfeição. Só que assim, aquele jogo, ele não conversa comigo, ele não é pra mim. Por quê? Porque, cara, eu não gosto de jogo de cowboy, eu não gosto do ritmo do jogo, eu gosto de jogos muito mais dinâmicos, com tiro, porrada, bomba, eu prefiro COD. Porque, cara, COD faz muito mais no meu perfil, aquela liberação de dopamina o tempo todo, então esse ritmo de Red Dead Redemption, ele não conversa comigo. Eu entendo a proposta do jogo, mas essa proposta não é pra mim. Cara, isso sim seria uma opinião honesta, porque você não precisa diminuir aquela obra pra dar a sua opinião. Você não quer corte, você não quer polêmica, você só tá dando a sua opinião, você tá respeitando aquela obra. Então assim, você tá reconhecendo as qualidades que aquele produto tem, só que você só tá dizendo por que aquela obra não conversa com você e por que não te agradou, porque não faz o seu perfil, simplesmente isso. Agora sim, você estaria indo atrás de corte se você chegasse e dissesse que Red Dead tem uma história péssima, que a dublagem é horrível, que as expressões faciais são horrorosas, a física do jogo é horrível, tem gráfico de PlayStation 2. Cara, você está sendo desonesto, você está diminuindo aquela obra, você está falando mal daquela obra, você não está reconhecendo as qualidades daquela obra só pra aparecer. Outro exemplo, se alguém chega pra você e fala assim, cara, eu não gostei do Poderoso Chefão, eu não gostei do Poderoso Chefão porque ele não conversa muito comigo, eu não gostei do ritmo, é um filme muito antigo, eu prefiro filmes mais novos, com efeitos especiais, eu prefiro o filme da Marvel, eu prefiro Vingadores. Então assim, eu entendo a proposta do filme, a atuação ela é incrível, a trilha sonora ela é incrível, a história ela é muito bem feita, os personagens têm personalidade, tem camadas, é muito profundo e tudo mais, mas cara, não conversa comigo, eu não gosto de filmes assim, eu não gosto de filmes mais lentos, filmes mais longos, eu prefiro filmes mais curtos, filmes mais dinâmicos, com coisas acontecendo o tempo todo, com efeitos especiais, com explosão o tempo todo. Então assim, essa pessoa ela tem o direito dela, ela tem que ter o direito, ela tem que ser respeitada na liberdade de poder falar o que ela quiser e o que ela não quiser, e ela poder concordar ou não concordar com você, ela gostar ou não gostar do que ela quiser. Agora, se ela chegar pra você e falar que o Poderoso Chefão é um filme podre, muito mal feito, muito mal escrito, muito mal dirigido, que a atuação é
podre, que não tem desenvolvimento dos personagens, que a história é horrível. Ixi, esse cara aí, ele só quer corte, ele só quer repercussão, tá? Ele só quer engajamento. Então nem dá bola pra esse tipo de gente. Tem gente que fala mal de coisas que todo mundo tá gostando também pra gerar engajamento. Então se ele vê que todo mundo tá gostando, ele fala que odiou, ou se todo mundo tá odiando, ele fala que amou, só pra ser do contra e chamar a atenção. Tem gente que fala mal de guerra civil, tem gente que defende Madame Teia, tem gente que fala os maiores absurdos que você pode imaginar, tem gente que defende Watch Dogs 2. Então assim, cada um tem o seu gosto? Claro que tem. Mas o que não falta são pessoas na internet que só querem chamar atenção sendo do contra. O mesmo acontece com pessoas que falam mal de Kimetsu no Yaiba, Demon Slayer. E aí eu vejo gente falando besteira atrás de besteira, querendo só chamar atenção, sem nenhum tipo de embasamento, sem nenhum tipo de argumento convincente, sem nenhum tipo de argumento concreto, elas só querem chamar atenção. Então assim, se alguém chega pra mim e fala, cara, eu não gostei muito de Kimetsu no Yaiba porque eu não gostei muito da história, porque eu acho que a história ela é muito clichê, eu já vi isso em muitos livros, muitas séries. Tudo bem, eu poderia dizer pra essa pessoa que várias obras que são baseadas em várias histórias antigas que são mega clichês fazem baita sucesso, como o primeiro The Last of Us, por exemplo, tem uma história mega clichê, só que funcionou muito bem. Só que ainda assim é direito daquela pessoa, é a opinião pessoal dela. Ou ela também pode dizer que não gostou da personalidade dos personagens, que achou que eles não gostou, simplesmente não gostou. Tem várias pessoas na vida real que têm personalidades diferentes que as pessoas simplesmente não gostam só de bater o olho, então isso é natural. Então assim, se a pessoa ela entendeu aquela história, ela acompanhou aquela história, ela entendeu a personalidade daqueles personagens, ela entendeu a proposta, ela entendeu a narrativa, ela entendeu a profundidade, ela entendeu o que aquela história quer apresentar, ela foi disposta a gostar e mesmo assim não gostou, aí tudo bem, é direito e a opinião dela e ela tem que ser respeitada. Agora, só que o que não dá é a pessoa assistir por obrigação ou porque todo mundo tá assistindo e o próprio público tá cobrando dele falar a respeito e ele tem que assistir de má vontade, ou a pessoa só quer ser do contra e sai falando mal pra ter corte, as pessoas saem falando um monte de besteira sem nenhum tipo de fundamento, sem nenhum tipo de argumento concreto em cima disso. Como por exemplo, um argumento completamente lixo de gente que só quer corte, só quer chamar atenção, só quer ser do contra, ou assistiu de má vontade, falando que Kimetsu no Yaiba só tem qualidade de animação e se não fosse isso, ninguém ligaria pra essa obra, que ela não tem história nenhuma, não tem aprofundamento nenhum, é uma história completamente rasa e superficial. Já ouviu aquela frase de que uma mentira sendo contada muitas vezes ela se torna verdade? Então, porque quando você repete a mesma coisa todo santo dia, muitas pessoas acabam se convencendo daquela mentira, chegando num ponto que até as pessoas que gostam daquela obra falarem ou reconhecerem supostamente de que o anime ele tem uma história básica. Ah, é uma história básica, mas eu acho legal. Não, não é básica. Você não tem que se defender dizendo, ah, é uma história ok, mas ela tem uma animação muito boa. Ah, a história não é nada demais, mas eu gosto, é uma história divertida. Ela é uma história ok. Não, ela não é ok, ela é uma história espetacular. Então eu tô aqui pra te mostrar que Kimetsu no Yaiba tem uma história profunda, muito bem construída, não é uma história rasa, é uma história complexa, é uma história que tem vários ensinamentos, várias lições incríveis. E pra você que foi como efeito manada, que ou assistiu de má vontade ou nem assistiu inteiro achando que Kimetsu no Yaiba não tem uma história legal ou bacana e só tem animação por causa do seu criadorzinho de conteúdo que só quer chamar atenção, eu vou te mostrar que essa história é completamente diferente daquilo que você pensa. Então assim, o anime sim, ele é referência, ele mudou completamente a indústria nos animes ao redor do mundo inteiro por causa da sua qualidade, mas ele não é só isso, ele tem uma história profunda. Ó, pra você que nunca assistiu, dá uma chance pra esse anime, tá? Mas assiste da maneira correta, sem pressão, em um dia tranquilo, sem tá voltando pra casa cansado num dia duro de trabalho no ônibus, no seu celular. Não, assiste na TV ou no videogame, com calma, tranquilo, no seu sofá, confortável, entendeu? Porque o contexto ele faz a diferença. Se tá no ônibus lotado no seu celular, ele tem um contexto diferente. E se a pessoa de repente ele é um criador de conteúdo e ela quer corte, ela vai falar mal de qualquer jeito. Mas mesmo que ela não queira só o corte, se ela assiste por obrigação, porque ela queria estar assistindo outra coisa e só tá assistindo porque o público tá cobrando, porque tem hype, o contexto dela também vai ser diferente. Então, para defender essa obra, como se ela precisasse de defesa, eu vou ter que entrar em alguns spoilers aqui. Mas você que não assistiu, para de ir na onda dos outros. Ah, eu ouço todo mundo falar mal, então deve ser ruim. Então você já vai com uma opinião manipulada a dar essa oportunidade para a obra. Não pode ser assim. Vai com a cabeça e com o coração aberto, tá?
sem nenhum tipo de influência de criadorzinho de conteúdo que só quer corte. Porque para analisar o seguinte, você vê alguém falar mal de One Piece que tem mais de 1000 episódios, mesmo quem não gosta ficar atacando essa obra todo dia? Não, porque quem não gosta, eu quero deixar isso bem claro, mesmo quem não gosta reconhece a importância e a qualidade da obra, mesmo quem não gosta. Quem não gosta de Dragon Ball Super reconhece o fenômeno que foi, a qualidade da obra, o sucesso, como que ele movimentou todo o mercado de animes no seu auge. Agora, ataque gratuito como se a obra fosse um lixo, cara, eu só vejo isso em Kimetsu no Yaiba. Uma certa fatia dos criadores de conteúdo, seja que falar só de animes ou de cultura pop de maneira geral, sempre que ter oportunidade ataca o anime gratuitamente. Geralmente é alguns criadores de conteúdo que dizem que a história é muito simples, muito básica, que o traço no mangá é muito feio. Só que aí que tá, olha que curioso, durante toda a história a gente sempre ouviu falar que várias obras o mangá é muito melhor. A gente ouve esse clichê a vida inteira. Ah, o mangá de Bleach é muito melhor, o mangá de Naruto é muito melhor, o mangá de Boruto é muito melhor, o mangá de Death Note é muito melhor. E a gente sempre ouve aquele mesmo papo clichê. Ah, se fosse no mangá, ah, porque no anime eles cortaram isso, ah, porque no anime o traço é pior, ah, porque eles cortaram parte da história, ah, porque no mangá é muito melhor, porque no anime é muito pior. Mas aí, quando o anime ele vem, melhora tanto a história quanto o traço, aí tá errado também de qualquer jeito. Então você entende como não tem uma coerência nessas reclamações? Porque se o mangá é melhor do que o anime tá errado. Só que se o anime é melhor do que o anime também tá errado. Puta que pariu, tá vendo como essas pessoas só querem corte? E outra, desde quando a história simples tá errada? Às vezes só fazer o arroz com feijão bem feito já é o diferencial, porque muita gente nem consegue fazer um arroz decente. Já ouviu aquela história? Às vezes é só fazer o básico bem feito. Aí você vai ver, pô, o cara critica a história de Kimetsu no Yaiba. Aí você vai ver que tipo de anime ele assiste e ele fala Dragon Ball Daima. Preciso falar alguma coisa? Lógico que não, né? E mesmo que Kimetsu tivesse uma história básica, o que não tem, eu já vou provar isso mais pra frente pra vocês, quantas histórias básicas a gente ama. Need for Speed Most Wanted, Afro Samurai, John Wick, Velozes e Furiosos, Clique. Quantas e quantas obras da cultura pop marcaram a nossa infância, a nossa adolescência e nós amamos de todo o coração só por serem simples, mas muito bem feitos. Mas como eu disse antes, esse anime não tem uma história simples. Mas para explicar do que eu tô falando, eu tenho que entrar na zona de spoiler. Então se você ficou até aqui, você não deu a oportunidade para essa obra ainda, eu recomendo fortemente que você faça isso. E se você assistiu e não gostou, dá mais uma chance que eu tenho certeza que você vai gostar. Mas assiste na sua folga, com calma, no seu sofá, na Netflix de preferência, que tem melhor qualidade de imagem. E depois você volta e me fala o que você achou sem influência de ninguém, tendo a sua própria opinião, fechou? E para você que já assistiu e quer saber do que eu tô falando sobre a história ser séria, então vem comigo. Já no primeiro episódio, quando acontece aquela tragédia com a família do Tanjiro, e o Tanjiro conhece o Tomioka, e o Tomioka tem a Nezuko como refém, porque na cabeça dele, naquele momento da história, ela é só mais uma Oni. Tanjiro, no desespero e sabendo que não vai vencer o Tomioka, ele abaixa sua cabeça e implora pela vida da Nezuko. Ele se humilha para proteger a irmã. Tomioka, vendo aquilo, ao invés dele ficar comovido, ele fica revoltado e dá uma puta lição de moral no Tanjiro, dizendo o seguinte: nunca ceda o poder de controle sobre a vida ou a morte, e para de se rastejar dessa forma patética. Se isso tivesse qualquer serventia, sua família não estaria morta agora. Um fraco que não consegue tomar liderança em uma situação como essa, conseguiria mesmo curar a irmã e caçar o inimigo? Não me faça rir. Saiba que os fracos não têm direitos e nem escolhas. Seu único destino é ser impiedosamente esmagado pelos mais fortes. Aí o Tanjiro começa a chorar depois dessa lição de moral, né? E o Tomioka, ele se comove por dentro. Claramente ele não demonstra isso, mas olha o que ele pensa. Não chore, não se desespere. Não é hora de fazer isso. Eu sei que você tá se sentindo arrasado. Sua família foi morta, sua irmã se tornou um demônio. Eu sei que é doloroso, eu sei que tem vontade de gritar e eu entendo. Se eu tivesse chegado meio-dia mais cedo, talvez sua família não tivesse morrido. Mas não há como fazer o tempo voltar. Então enfureça-se. A fúria pura e poderosa de não conseguir perdoar se tornará sua determinação inabalável para agir. Com uma determinação frágil, você não conseguirá proteger a sua irmã e nem curá-la, e nem mesmo se vingar pela sua família. Malandro, isso acontece no primeiro episódio, tá? É no primeiro. Não é assim, você assiste 50, 60, 100 episódios e depois do episódio 527 ele fica bom. Não, não é assim. E enquanto tudo isso acontece, cara, toca uma trilha sonora que destrói completamente a sua alma. Tanto a animação quanto a trilha sonora desse anime são incríveis.
inquestionáveis. Então assim, o anime ele tem várias camadas, vários aprofundamentos de vários personagens diferentes. A história ela é profunda, ela é impactante, ela é séria, ela é complexa. Essa é uma história, cara, que te motiva, que te ensina, que tem várias reflexões e ensinamentos que fazem você pensar sobre a vida e se motivar pro futuro. E eu poderia dar centenas de exemplos aqui nesse vídeo, só que quanto maior o vídeo, menor o tempo de retenção até o final. Então, ao invés de falar episódio por episódio, eu vou adiantar um pouquinho. Na saga do Trem Infinito, na aparição do Akaza na luta contra o Rengoku, o Akaza vê valor no Rengoku e ele quer convencer o Rengoku a ser um Oni, porque ele quer ficar combatendo ele pra sempre, como entretenimento mesmo, porque ele é um brigador. E o que acontece? Durante essa luta, o Akaza reconhece todas as habilidades e todos os poderes do Rengoku e ele vê valor no Rengoku e ele quer convencer o Rengoku a ser um Oni. O Akaza fica repetindo o tempo todo para o Rengoku: olha, por mais que você seja um Hashira extremamente habilidoso, você ainda é um ser humano, você vai envelhecer, você vai adoecer, você vai cansar, você tem muitos limites, mas se você virar um Oni, você vai ser imortal, nós podemos lutar para sempre e você vai ser ainda mais forte do que você já é. Para qualquer outra pessoa essa proposta seria até tentadora, mas como o Rengoku tem um espírito inabalável, ele responde: mas envelhecer e falecer são algumas das coisas que tornam a vida tão bonita. Pode até parecer uma fraqueza para você, mas nossas vidas são mais preciosas por causa dessas coisas. A verdadeira força não está relacionada apenas ao nosso corpo físico. E logo após de uma luta épica, mais bem animada do que Dragon Ball jamais terá, do que Naruto jamais terá, do que Bleach jamais terá, do que Jujutsu jamais terá, do que Kaiju número 8 jamais terá, do que One Piece ou todos os animes que você amou, ama ou vai amar na sua vida, jamais terá esse mesmo nível de emoção e de animação que esse episódio, que essa luta teve. O Rengoku fala suas últimas palavras para o Tanjiro, dando mais uma das inúmeras lições de moral que mudam a sua vida e a vida de quem assiste. Rengoku vira para o Tanjiro e diz: erga sua cabeça. Se estiver se sentindo desmotivado ou sentindo que não é bom o suficiente, incendeie o seu coração. Enxugue as lágrimas e siga em frente. Quando se entristecer e se acovardar, lembre-se que o fluxo do tempo nunca para. Ele não vai te esperar enquanto você se afoga em tristeza. Continue crescendo fortes, para que um dia você se torne Hashiras, grandes caçadores de Oni. Porque eu acredito no talento de cada um de vocês. E isso no nascer do sol lindo, com uma trilha sonora linda. Esse anime, ele é impecável, cara. É uma obra de arte absoluta e completa. Esse anime, ele tem inúmeras lições de vida e de determinação. Alguém aí lembra da luta épica e memorável que marcou a história dos animes do Rock Lee contra o Gaara no anime do Naruto? Pois bem, essa luta ela foi tão marcante justamente por causa da determinação e da garra do Rock Lee. Só que esse tipo de coisa acontece com muita frequência em Kimetsu no Yaiba. Não me leve a mal, Naruto não é um dos, é o anime da minha vida. Mas o que eu quero dizer é que em Kimetsu no Yaiba não tem esse negócio de tirar poder do Kodo no último segundo para vencer o inimigo. Não, você só vence o inimigo com pura garra. Tanjiro ele tem o mesmo senso de justiça e de honra do que o Naruto e a mesma determinação do Rock Lee. E isso é demonstrado várias vezes no anime. Pra mim, sem dúvida nenhuma, a melhor luta do anime é contra os irmãos número 6 Luas Superiores, no distrito do entretenimento, não só pela qualidade da animação, que também é impecável, assim como o anime inteiro, mas também pela determinação do Tanjiro, que tava todo fudido, com o dedo quebrado, com espada no queixo, abrindo, atravessando a boca dele, vários ossos quebrados, enfim. O que não falta no anime são inúmeras situações em que o Tanjiro tá completamente fudido e destruído, e mesmo assim ele jamais desiste. Não só ele, mas os amigos dele também, que admiram o Tanjiro e querem ser igual a ele, e também tem a mesma determinação e garra do que ele. E o Tanjiro, por mais que ele tenha a marca na testa, isso não é como um Kaioken, como os portões internos, não é como uma Bankai, ele não tem um poder oculto dentro dele que deixa ele infinitamente mais forte, não é a mesma coisa. A maneira como o Tanjiro luta é: olha, isso aqui deu errado, eu vou tentar outra coisa. Ah, isso aqui também deu errado, eu vou tentar outra coisa. E ele vai tentando outra e outra e outra, até ele conseguir. Mesmo ele estando muito machucado, cansado e destruído, ele nunca desiste. Como se não bastasse a animação, a trilha sonora, as lutas épicas e inúmeras lições de vida muito importantes, muito filosóficas, o anime tem uma carga emocional muito forte. Porque o que acontece? No final
do arco dos ferreiros, o Tanjiro ele fica no caminho bifurcado, com o qual ele não sabe o que fazer. Por quê? Por um lado, eu tenho que proteger os aldeões que estão sendo perseguidos por um Oni. Não só um Oni comum, mas o Lua Superior número 4, que é extremamente poderoso. E o Tanjiro sabe que se ele não fizer nada, aquelas pessoas vão morrer. Por outro lado, o Tanjiro ele está protegendo a irmã dele do sol, e se ele sair dali, a Nezuko morre. E esse conflito interno que afeta e abala absurdamente a moral do Tanjiro, deixa ele conflito, ele não sabe o que fazer e não consegue tomar uma decisão, proteger a irmã, que é a pessoa que ele mais ama no mundo, ou os aldeões da Vila dos Ferreiros. E ele não consegue tomar uma decisão, ele não sabe o que fazer, ele começa a entrar em desespero, ele tem ataque de pânico, ele começa a chorar e ele começa a lembrar de todos os momentos que ele teve com a irmã dele. Enquanto tudo isso tá acontecendo, tem um amanhecer lindíssimo com uma trilha sonora emocionante. E aí o que acontece? O Tanjiro não sabe o que fazer, o que eu faço? E a Nezuko, cara, ela toma a decisão mais humana do anime inteiro. Ela se sacrifica, ela chuta o Tanjiro para perto dos aldeões para que o Tanjiro proteja os aldeões no lugar dela. E ela se expõe ao sol correndo o risco de morrer. Então nesse conflito interno do Tanjiro querer proteger todo mundo e não conseguir tomar uma decisão, ela toma essa decisão por ele. E ela se sacrifica para que ele faça a coisa certa. Olha que incrível, cara. No final, Tanjiro protege os aldeões, mata o Lua Superior e quando ele volta, a Nezuko, ela está imune ao sol. Então o Tanjiro descobre que a partir daquele ponto a Nezuko evoluiu e ela não vai mais morrer. E aí, cara, ele desaba de emoção, ele chora pra caralho numa cena que é uma das coisas mais lindas que eu vi não só nos animes, mas na minha vida inteira. Dentre tantas coisas que eu consumi da cultura pop ao longo da minha vida, entre jogos, livros, séries, filmes, dentre tantas coisas que eu consumi minha vida inteira, pouquíssimas coisas chegaram perto do nível de emoção desse episódio. Esse anime, ele é completo. Ele tem tudo. Ele tem trilha sonora, ele tem animação, ele tem emoção, ele tem lições, uma atrás da outra, uma melhor do que a outra. E o que deixa muita gente cagando sangue espumando pela boca é que Kimetsu no Yaiba sempre vai ter mais atenção e sempre vai ter mais qualidade do que o anime desconhecido e irrelevante que ele gosta, que mora no coraçãozinho gélido dele. Aí ele vê a audiência de Kimetsu no Yaiba, ele fica puto. Aí ele vê a bilheteria dos filmes de Kimetsu no Yaiba, ele fica puto. Ele fala, pô meu, por que o meu anime não tem esse sucesso todo? Ele fica lá cagando sangue. E também tem aqueles criadores de conteúdo que sabe o sucesso e a repercussão e o hype que tem Kimetsu no Yaiba, e ele sabe que tudo que ele fala mal gera corte, gera react, o que gera engajamento e repercussão pra ele. Como tem certos criadores de conteúdo que consomem certas obras por obrigação para produzir conteúdo pro canal, certas coisas, filmes, séries, algumas obras, não necessariamente animes, tá? Mas pode ser qualquer coisa da cultura pop para produzir conteúdo pras redes sociais dele. Então ele fica pensando, cara, eu queria estar fazendo qualquer outra coisa na minha vida, mas é tanta gente me pedindo para consumir essa obra de entretenimento que eu acabo tendo que fazer isso aqui contra a minha vontade. Aí ele assiste de qualquer jeito, ele assiste no ônibus, ele assiste no celular, ele assiste com pressa, ele assiste numa live, cara. E tudo isso afeta, mesmo que seja seu trabalho, desculpa, tudo isso afeta na sua opinião. Você assistindo em casa, com a luz apagada, sem pressa, se dando a oportunidade de gostar e ter uma opinião honesta sobre aquele produto, isso vai mudar, cara, é certeza. Todo mundo tem direito de gostar ou de não gostar do que quiser, porém, se você joga Red Dead Redemption 2 querendo um GTA de cowboy, você vai odiar o jogo. Se você assiste o Poderoso Chefão querendo Vingadores, você vai odiar o filme. Meu, até a dublagem desse anime é foda, cara, não tem defeito. Mas se você não gosta e você se deu a oportunidade de gostar e mesmo assim não gostou, é seu direito. Só que o que me deixa puto é que todo mundo que consome anime na internet, seja pessoas que são focadas só em anime ou pessoas que produzem conteúdos de cultura pop de maneira geral, incluindo animes, qualquer oportunidade de fazer um ataque gratuito, ele faz de graça, cara. Às vezes o assunto do vídeo do cara é bolo de cenoura, cara. Bolo de cenoura com cobertura de chocolate. O filho da puta dá um jeito de emendar esse assunto em Kimetsu no Yaiba só pra falar mal. Você tá entendendo? E isso eu vejo o tempo todo. É quase como se eu não tivesse pra onde sair. Em qualquer rede social, em qualquer tempo, qualquer dia, tudo, cara. Pelo amor de Deus, isso me deixa completamente indignado. Porque eu não vejo esse tipo de hate em qualquer outro tipo de obra. Eu não vejo esse ódio gratuito em nenhuma outra obra, em nenhum outro anime, cara. É isso que me deixa puto. Porque passa a imagem de que é de graça. De que não é uma opinião
verdadeira da pessoa, entendeu? Galera, ó, esse vídeo ficou muito maior do que eu imaginei. Eu nem sei quantas pessoas vão chegar até o final desse vídeo, mas de qualquer jeito o que eu queria falar tá aí, esvazia meu coração pelo menos, né? Então eu vou ficando por aqui. Eu tinha mais coisa pra falar, mas se o vídeo ficar mais longo, menos pessoas ainda vão assistir até o final. Então eu vou encerrar por aqui, beleza? E se você gostou, não esquece de você se inscrever, se você dar o seu like, se você acionar o sininho para receber todas as notificações. E a gente se vê no próximo vídeo. Eu conto demais com a sua presença lá, beleza? Tamo junto sempre e é nóis.